Vamos lá, vamos em frente aqui, olha, um programa de combate à violência contra as mulheres lançado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 tem sofrido com a falta de recursos. Paulinha, vamos lá, qual é a explicação da ministra Damares Alves, responsável pela pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para o baixo orçamento em relação ao atendimento a mulheres em situação de violência? O que você pode contar para a gente? Então, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos explicou que a questão da paralisação total do projeto no ano passado foi por uma falta de acordo com a Caixa Econômica Federal para a construção das novas unidades. Então, o que aconteceu foi que eles só conseguiram assinar esse acordo em dezembro, e aí só em dezembro também entrar ali com o primeiro passo para a liberação de 20 milhões de orçamento para a Casa da Mulher Brasileira para esse ano, que é exatamente esse projeto que foi criado ali no governo Dilma em 2015 e que a ideia do quê? Desses lares para apoiar mulheres que são alvo de violência causada tanto por desconhecidos e aí em casos mais difíceis por próprios familiares, né? Para onde que essas mulheres vão quando o dono da casa é o marido agressor? Exato. Precisa ter um lugar, precisa ter um abrigo. E essa é a ideia da Casa da Mulher Brasileira. A própria Damares já tinha admitido em abril que não havia verba dentro ali do Ministério para dar continuidade de fato a esse projeto, que tem a intenção de ter pelo menos uma casa em cada estado, mas hoje em dia só tem 5 prontas, muitas como a de Brasília estão completamente destruídas. Em São Paulo contou com dinheiro privado para conseguir terminar. Então, quer dizer, realmente foi um projeto que não conseguiu se estabelecer e se realizar. Então, a Damares já tinha falado que havia toda essa dificuldade orçamentária de fato e que ela traria uma reformulação para a questão desse projeto. Então, uma mudança de nome, que é básico em todos os governos, a gente muda o nome para dar continuidade à mesma coisa, que eu não consigo entender isso. E aí, a ideia dela era baixar o custo para a realização, implementar em 25 municípios, usando espaços cedidos ou locados, ao invés de construir esses prédios novos e tal. E aí, também, muita gente pergunta, mas e os que estão construídos, mas não estão em boas condições? Enfim, tem alguns questionamentos em relação a isso. Mas essa questão da diminuição do orçamento da Secretaria da Mulher não é nova. Tá? Não é nem um pouco nova, vem acontecendo faz tempo. Entre 2015 e 2019, olha a diminuição do recurso, gente. Eram 2.019 milhões, baixou para 5,3 milhões. Entre 2015 e 2019. Então, quer dizer, é uma coisa que vem acontecendo progressivamente. Pagamentos para atendimento a mulheres em situação de violência foram de 34,7 milhões para apenas 194.700 reais. Então, quer dizer, as verbas estão reduzindo. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma redução nos números de agressão. A gente continua com números sérios de agressão contra as mulheres. Uma mulher é agredida a cada 4 minutos. Os números de feminicídio crescem. E o maior último investimento que foi feito em relação a isso foi a questão do Disque 180, né? O aperfeiçoamento do Disque Denúncia, que é uma ferramenta bastante importante. Acho que teve mesmo uma campanha de conscientização em relação ao uso desse número, da denúncia, inclusive anônima e tal. Mas é isso, é complicado, as verbas estão cada vez menores. Houve um levantamento do Tribunal de Contas da União que também aponta aí uma diminuição de verbas e a própria Secretaria admite que é complicado conseguir essas verbas. Por quê? Porque depende de negociação com parlamentares para cumprir promessas de campanha e tal, e para realizar de fato esses pagamentos. Mas se quiserem, vão aprovar rapidamente, como fazem, como o nosso amigo Zé Maria Trindade, a vontade política, e se quiserem, vão aprovar rapidamente. Você vê uma incongruência aí, né, de ações e alegações de uma falta de uma verba, de um orçamento para se dedicar a isso em políticas que vinham numa crescente, tentando minimizar isso e expor de maneira que a população tenha consciência de que o número ele é muito maior do que se aparece, do que se vê, né? O dinheiro, a verba para as mulheres que são vítimas de agressão poderem sair e ir para um outro lugar, se separar em termos esse é o melhor tipo corporais de política, mesmo, capacidade independente
independência financeira pra independência financeira. Que a mulher, às vezes, fica completamente à deriva. Aí sim é um problema de machismo, de sociedade patriarcal que ainda existe. No sentido de um cara que agride uma mulher, ela não tem para onde ir, ela não tem a quem recorrer, não tem recursos econômicos, ou seja, ela vive uma síndrome de Estocolmo forçada para ficar à mercê do parceiro violento o resto da vida. Não é só uma questão de dependência afetiva, que dependência econômica, porque também, não tem maneira de subsistir. É muito triste isso, essa coisa de um governo para o outro, você ter que não só renomear um projeto, mas reestruturar, abandonar tudo que foi feito de bom, de interessante, porque não presta, porque talvez tivesse a ver com questão de igualdade de gênero. Não, isso não tem a ver com igualdade de gênero. Tem a ver com proteção a mulheres que são agredidas ou até mortas por uma questão cultural, estrutural específica. Alguém pode dizer, homens são mais mortos. São, de fato, 92% dos homicídios são contra homens. Mas esses 8% contra mulheres tem uma razão específica de estruturação de um tipo de machismo que, se não é hegemônico, ainda existe no Brasil e cabe ao governo fazer um tipo de política para coibir. Ora, não tem verba, mas eventualmente a Damares Silva é a segunda ministra mais bem avaliada. Cabe ao carisma dela e ao discurso e à credibilidade dela negociar, sim, com parlamentares, com parcerias público-privadas. Eu lembro do ministro José Serra, que foi considerado o melhor ministro da Saúde, também o Ministério da Saúde estava esvaziado. A partir de uma ação incisiva, positiva e agressiva dele, ele reuniu verbas para o seu partido, que a Damares faça a mesma coisa, tomara. E é importante ressaltar que essa questão do abrigo às mulheres é previsto na Lei Maria da Penha, então existe ali uma função realmente do Estado, né, federal de tentar ajudar e até dos estados depois em administrar isso, e a ideia dessas casas é boa, porque ela serve não só de acolhimento, mas para trazer todas essas ferramentas para essa mulher dar continuidade para a sua vida, porque ali estaria reunido apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica e até lugar para brincar com os filhos, de carreira. Exatamente, que é o que essa mulher precisa para reiniciar a sua vida. Boa.